Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Alain e essa é nossa aula 3. Bom, na última aula conversamos sobre divisão. O que significa divisão? Qual que é o significado de divisão no português? Quais são as funções? E depois vamos para a divisão na matemática. Vocês se lembram o que significa divisão na matemática? Vou dar 4 segundos para vocês tentarem lembrar. Na matemática, a divisão significa ou repartir em partes iguais, ou significa a ideia de medida. Quanto cabe uma coisa, uma quantidade em outra. Hoje, vamos nos aprofundar na divisão. Porque na matemática falamos divisão euclidiana. Bom, falamos simplificadamente apenas divisão. Porém, ela é chamada divisão euclidiana. Algoritmo da divisão. O que é algoritmo? Algoritmo é o nome que nós damos para um processo ou procedimento ordenado para se fazer alguma coisa. Resumindo, é a receita que eu uso para resolver um problema. Para resolver situações semelhantes às da última aula, lembra os 3 exemplos. Podemos utilizar o algoritmo da divisão ou outras estratégias. O que é o algoritmo da divisão? É quando eu faço a conta, vamos falar de maneira simples, a continha de divisão na chave. Observem, cada um dos números tem um nome. Um número que vai ser dividido é chamado de dividendo. O que vai na chave, divisor. O resultado da divisão, quociente. Lembra a última aula? Esse nome estava no 3º exemplo. Se a divisão não é exata, ela tem um resto. O que é o resto? É o que sobra no final. Para toda divisão, vale a seguinte relação. O dividendo, o número que está sendo dividido, é igual ao divisor, aquele que divide, vezes o quociente, o resultado da divisão, mais o resto que sobra. Ok? Essa relação é conhecida ou chamada divisão euclidiana. Mas, por que euclidiana? Esse nome vem do nome do matemático grego Euclides. E essa divisão, essa forma de dividir,
E essa relação apareceu pela primeira vez na obra Os Elementos. O que são os elementos de Euclides? É um conjunto de livros que compilava, ou seja, ele juntava em um trabalho só tudo que se tinha de conhecimento matemático até aquela época. Que época? Aproximadamente 200, 300 anos antes de Cristo. Euclides de Alexandria, ele viveu por volta de 325 a 265 anos antes de Cristo. Lembrem-se da aula de história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Se tiverem dúvida, pergunta para o professor de história. Ele foi um dos matemáticos mais proeminentes. O que é proeminentes? Mais notáveis, que fizeram mais trabalhos, que tiveram mais representatividade. É conhecido principalmente pelo livro Os Elementos, que é considerada a obra matemática mais duradoura de todos os tempos. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui, os elementos de Euclides é como se fosse a Bíblia para a sociedade cristã atual. Vejam esse exemplo. 215 dividido por 13. O 215, meu dividendo, o que está sendo dividido. 13, meu divisor, quem está dividindo. 215 dividido por 13 dá 16, ok? Bom, 16 é meu quociente, meu 7 é o que sobra, meu resto. Bom, como que a gente faria essa divisão? Pegando 21 aqui, dividindo por 13, daria 1. Sobraria um valor aqui, juntado com 5, dividiria esse valor por 13. Seria 6, sobraria 7. Como? Não daria para descer mais ninguém. 7 é meu resto final. Olhem como fica a relação. 215 é igual 13, que é meu divisor, vezes 16, que é meu quociente, mais 7, que é o meu resto. Ok? Se vocês fizerem 13 vezes 16, esse resultado, mais 7, volta no 215. Portanto, essa relação sempre é válida para qualquer divisão. Dividendo é igual
divisor vezes quociente mais resto. Essa é a nossa divisão euclidiana. Essa foi a nossa aula de hoje. E aguardo vocês na próxima aula.